Que essas peviaticana, tá? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo anterior eu falei sobre a pronúncia do alfabeto grego e comentei com vocês sobre o taf, né? Que ele é escrito taf, alfa, y. E eu falei que no próximo vídeo, nesse, né? Eu iria falar mais sobre isso. Eu havia dito pra vocês que esse vídeo não ia ser um vídeo extenso, mas depois que eu vi as minhas anotações, eu falei, nossa, vai ser um vídeo um pouco extenso. Eu falei que não ia ser, mas vai ser. Infelizmente, gente, porque tem bastante coisa pra falar. Bom, na língua grega existe algumas, como eu posso dizer? Digamos que existem algumas letras que quando elas estão juntas, né, do lado uma da outra, elas formam um som diferente. E hoje eu vim falar sobre isso. Então vamos começar com o I grego. Na língua grega existem 6 Is. Isso mesmo, 6 Is. O primeiro I é o Ita, né? Ele tem som de I. O segundo é o J. O terceiro é o Y, que estão no alfabeto grego. Mas o resto não está. Por quê? O resto dos Is gregos, né, os outros 3, eles não estão porque eles são formados a partir de junção de outras letras do alfabeto. O primeiro é o Epsilon e o Iota. O segundo, Ômicron e Iota. E o terceiro, Y e Iota. Todos esses que eu falei, eles têm sons de I. Como, por exemplo, icona, icona, pirase, pirase, icópedo, icópedo, quinonia, quinonia, iothesia, iothesia. Então, esses 3 Is são formados por essas letras. Então, toda vez que você vir uma palavra que tenha junto ali epsilon iota, omicron iota, y iota, todas elas, aquela parte ali tem um som de I. Existe também no alfabeto grego um som de E que não é o do epsilon. É um som de E mais fechado. E as letras que formam esse som é o alfa e o iota. Quando eles estão juntos, alfa primeiro, iota depois, eles formam um som de E. Como na palavra ema, ema. Ou na palavra peso, peso. E sobre o som af e av, como diferenciar? Não existe só af e av, também tem essa regra com a letra epsilon. Então, quando o epsilon vier acompanhado de um y, ele também pode ser ev ou f. E eu vou explicar para vocês como isso acontece. O av ou ev, tendo som de v, eles acontecem quando após o alfa e o y existe uma vogal ou uma consoante sonora, que ela é forte, né, digamos assim. Então, essa é a regra do av. E isso acontece na palavra avro. Avro é seguida por rama, e rama é uma consoante forte, né, uma consoante sonora. E ev, nós temos evangelismos, que é seguido por uma vogal, evangelismos. Já o af e o f, eles sempre são seguidos por consoantes surdas, como o taf. Como, por exemplo, na palavra aftokínito, aftokínito. E também tem a palavra efkeria, efkeria. Quem aí já viu o alfabeto grego sabe que não existe a letra
U. Mas existe sim, em algumas palavras, a pronúncia da letra U. E isso acontece devido à junção do ômicron e do Y. Então, toda vez que essas duas letras estiverem juntas, ela se pronuncia U. Como, por exemplo, na palavra Uranos. Uranos. Ou na palavra Caura. Caura. Já comentei com vocês que no alfabeto grego não tem letra B. O que era para ser o B tem som de V, né? O Vita. Mas existem palavras que têm sim um som de B, mas elas são formadas por duas letras, que são o Mi e o Pi. Então, toda vez que tiver uma palavra que o Mi e o Pi estão um do lado do outro, na verdade, primeiro o Mi, depois o Pi. Se tiver o contrário, não tem nada a ver. Mas se tiver o Mi e o Pi, nessa ordem, Mi, Pi, o som é de B. Como, por exemplo, na palavra banana. Banana. Ou na palavra cabura. Cabura. A letra D também não tem som de D. O delta, ele tem um som mais parecido com a letra Z. Mas, se você vir uma palavra que ela tem o ni e o taf, um do lado do outro, nessa ordem, ni, taf, ela tem som de D. Como, por exemplo, na palavra domata. Domata. Não é domata. Seria domata se iniciasse com a letra delta. Mas como é ni, taf, é domata. Ou na palavra candili. Candili. A letra G do alfabeto grego é o gama, mas ele não tem som de G, não tem som de gama como a letra G-A, G, ele tem som de Rá. Mas existe sim som de G em algumas palavras. Isso acontece se o gama vier acompanhado de um capa. E se estiver nessa ordem, gama, capa, ele tem som de Gá, não de Rá, de Gá, normal. Como, por exemplo, garçonheira. Garçonheira. Repare que eu não falo como na letra gama, eu não falo garçonheira. Eu falo garçonheira, porque tem um capa. Ou na palavra agalhar. Agalhar. Após isso, também temos duplas consoantes. Assim como no idioma português nós temos SS, RR, o idioma grego também tem essa regra e tem com várias letras, tem o sigma, sigma, vita, vita, kappa, kappa, lambda, lambda, ni, ni, pi, pi, ro, ro e taf, taf. E aí eu listei algumas palavras que são thalassa, thalassa, sábato, sábato, eclesia, eclesia, alos, alos, grama, grama, geniki, geniki, papus, papus, arostos, arostos. Como eu expliquei no vídeo anterior sobre o ro, mesmo que hajam duas letras ro, não é arrostos, é arrostos. Se pronuncia apenas uma, mesmo tendo dupla consoante. Peritos, peritos. Também tem uma coisa para falar sobre o sigma, essa letra aqui, que você pode ver que ela tem duas minúsculas, e a última minúscula, que é essa daqui, que parece um Szinho, ela só é usada em fim de palavra, como por exemplo na palavra andras ou papus. Você só vai encontrar esse tipo de sigma no final de uma palavra, nunca no meio. No meio é o sigma dessa forma e no final da palavra esse daqui. Se for maiúsculo, é esse normal mesmo. Era só isso que eu queria falar sobre o sigma. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei explicar o máximo, eu li algumas coisas. Lembrando que eu não sou professora e eu li algumas coisas sobre essas regras, né? De ditongos, essas coisas. Pra poder trazer esse vídeo pra vocês, eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação.
tá bom? E espero muito que vocês tenham gostado. Me siga lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, deixa um like, um comentário, aleatório mesmo, não tem problema nenhum. E não perde o próximo vídeo que eu vou estar trazendo as saudações em grego, tá ok? Então, até lá. Um beijo. Γεια σας και τα λέμε.